Então, retornando aqui com a primeira aula, eu estou fazendo essas duas consecutivamente, com a diferença apenas de um dia, então eu estou tentando dar uma ideia de... vou retomar alguns pontos daquela aula zero, que serve como apresentação de programação. Antes de começar o conteúdo dessa, propriamente, eu queria falar sobre uma coisa que, passando bem rapidamente pelo vídeo, que eu gravei da aula zero, que pode ter sido um problema na minha explicação. Na minha cabeça tinha ficado muito claro, mas reassistindo eu vi que não ficou tanto assim. Primeiro, essa questão aqui desse texto. Quando eu estava falando dele, no vídeo anterior, eu falei que isso não era um texto que tinha sido para ser lido, ele era um texto que tinha sido feito para ser lido. E aí quando eu vi que faltou a entonação necessária para deixar um pouco marcada essa diferença, eu também não expliquei propriamente o que é que eu estava querendo dizer a seguir. Quando a gente escreve textos, como eu falei, a gente está sempre pensando no leitor, no interlocutor com quem a gente está querendo se comunicar. E se, por um lado, a gente pensa em ideias, por exemplo, se eu quero que aquele leitor concorde comigo, então eu vou dispor minha argumentação de uma forma que ele não só consiga entender, como que os argumentos que eu use, eles sejam persuasivos. Então, se eu estou querendo escrever uma obra para uma determinada classe, eu vou, por exemplo, usar elementos que são relevantes para aquela classe. Então, quando você pensa na burguesia ali do final do século XIX, início do século XX, não era interessante para alguns autores, não era interessante para essa burguesia, por consequência, não era interessante para esses autores, discutir questões de classe, questões de gênero. Então, eles acabavam evitando isso e passavam para discutir questões que tinham mais a ver com ele. Por exemplo, a gente vê nos romances de costume sempre uma luta que chega a ser monetária, de certa forma. Você tem pessoas de diferentes classes sociais e que o único limite que existe, para pensar em Senhora de José de Alencar, por exemplo, é a diferença monetária entre um e outro. E aí, no momento que essa diferença monetária é resolvida, o relacionamento funciona. De novo, o caso de Senhora. Então, o mesmo serve para a forma. Então, se por um lado a gente mexe no conteúdo do que a gente está escrevendo, do que a gente está produzindo, nosso discurso, para nos relacionar com o nosso público-alvo, a mesma coisa acontece na forma. Então, esse texto eu não escrevi para ser lido, e aqui deixando mais claro, para ser lido oralmente. Então, não é um texto que eu iria chegar aqui, numa sala de aula, fora desse nosso ambiente, e ler ele em voz alta para vocês e esperar que vocês entendessem. De primeiro, ele é um texto que você lê com calma, que você lê passando, vendo os argumentos, que você vai discutindo as ideias que estão ali. É diferente, por exemplo, de um poema. O poema ou uma música, ele tem elementos de memória, de memorização. Então você tem refrão, você tem a rima, que são coisas que você consegue lembrar sem estar necessariamente com aquele texto nas suas mãos. E é por isso que você pode repetir, você pode cantar junto com a pessoa que está cantando. Você vai se lembrar daquilo depois, que ele vai ficar batendo na sua cabeça. Ele tem um ritmo que você, por mais que você às vezes não lembre palavra por palavra, lembrando das rimas, lembrando do ritmo, você consegue recuperar na sua memória quais são os trechos que você, especificamente que você não está lembrando. Então, quando eu estava falando desse ser lido, eu estava falando nesse sentido. Ele é um texto que é feito para ser lido com calma, que ele é um texto para ser lido discutindo cada ponto dele especificamente, então, não necessariamente concordando com o que está ali, sabendo que ele é um texto que ele está discutindo conceitos, ele é um texto conflituoso, que ele entra em conflito com algumas ideias, então não seria muito produtivo eu simplesmente ler ele. Lembrando que é esse texto, ele é uma espécie de crítica, uma espécie de resenha do capítulo que nós vamos abordar hoje, o primeiro capítulo desse livro, das autoras, publicados pela Moderna, pela revista Moderna. E o título desse título é Arte e Representação. Então vamos entrar nele agora, passando um pouco para os tópicos que eu tinha separado, que eu já tinha demonstrado na aula anterior. E eu vou seguir a estrutura do livro, por isso eu estou com ele aqui em mãos, mas sem necessariamente ficar lendo trechos longos dele. O objetivo é discutir com vocês os conceitos que ele expõe
e como é que eles se relacionam com a nossa discussão sobre arte, e mais especificamente sobre arte verbal, sobre a literatura. Muito bem. O primeiro capítulo do texto, ele toma o mesmo título ele toma o título que eu acabei de falar, arte, representação. E aí, logo no início, ele faz uma contraposição entre duas gravuras, duas imagens. A primeira imagem que ele coloca, vou entrar mais em exemplos a seguir, por enquanto eu vou só falar qual é a discussão que ele está propondo, é que como é que a gente diferencia o que é arte? Como é que a gente sabe especificar o que é arte? Para isso ele coloca duas gravuras. Na primeira gravura tem uma foto e na segunda tem uma pintura. Pelo nosso senso comum, a ideia de uma foto como arte, ela às vezes foge ao nosso imaginário. A pintura, por outro lado, ela é uma das formas clássicas, é uma das artes que a gente tem elitizadas, né? Então, ver uma pintura, ver um quadro a óleo, ele imediatamente arremete à ideia de arte. E para discutir essa relação entre o que é arte e o que não é arte, ela faz uma posição entre o que é realidade e o que é ficção. E aqui eu separei duas citações dela. A realidade é tudo aquilo que existe no mundo conhecido, que identificamos como concreto ou que reconhecemos como verdadeiro. Então, nessa indagação, vamos ver com essas palavras-chave. Existe no mundo conhecido. Então, realidade ela é conhecida. Ela entra em contato com o nosso mundo conhecido. Ela é concreta. E ela é verdadeira. Então, esses são três pontos aqui que também estão dentro do senso comum. E para fazer a diferença com ficção, elas dizem que a ficção relaciona-se com criação, com invenção, com fantasia e imaginário. Então a gente vê uma diferença bem grande. Então, a realidade ela é verdadeira, a ficção ela é imaginária. A realidade ela é um mundo conhecido, ela é um mundo concreto, ela é um mundo que existe per si. Enquanto a ficção ela é criada, ela é inventada. E ela não é concreta, ela é fantasiosa, ela é abstrata. E aí, para amarrar a relação entre as duas, para elas não serem essa coisa tão oposta, elas vão dizer que a ficção promove a construção de uma realidade para atender um objetivo específico. Promover a reflexão, encantar, criticar, divertir, etc. Então, vamos por partes nessa relação aqui que ela estabelece. Então, ela vai dizer que a ficção é, de certa forma, uma realidade, mas é uma realidade construída, então não é uma realidade concreta, e que ela tem um objetivo. Meu primeiro problema que eu vejo aqui com essa indagação, sem entrar a fundo, é a ideia de que existe um objetivo específico, um no singular. As obras de arte, elas têm, na maioria das vezes, eu não consigo pensar em um exemplo que não siga que não seja assim, mais um objetivo específico. Pelo menos um é universal, que é o de provocar prazer, a beleza que a obra de arte ela presume. E ela está colocando aqui, aí nem chegou a entrar nesse detalhe. Eu diria que fazia parte do etc. Mas a gente pode usar como exemplo divertir. Toda obra de arte ela tenta provocar um certo prazer e divertir é um prazer. Ela tenta cantar também, pode ver como uma variação de prazer. E aqui ela entra em outro exemplo, que aí é mais ligado a questões ideológicas. Então ela tem uma posição ideológica, ela critica outras posições ideológicas. Então a gente tem uma diferenciação aqui bem clara entre ficção e realidade. Realidade conhecido, que existe por si só, que é verdadeiro, e aí por consequência a ficção parece imaginada, ela é falsa, ela é criada. E aí ela fecha isso dizendo que toda obra de arte é uma representação da realidade. Se a gente fizer uma sequência lógica clara, toda obra de arte é uma ficção. Mas será que essa oposição não é tão clara assim quanto as autores fazem parecer? Então, na discussão dela, ela utiliza como exemplo, como eu falei, uma fotografia e uma pintura. Então a gente pode dizer, sem dúvida, que uma pintura é sim uma recriação da realidade.
O autor, no caso o pintor, ele utiliza de elementos materiais, ele usa de tinta, ele usa de pincel, ele usa de um quadro, ele, se a gente pensar numa pessoa que esteja usando papel, pode usar uma caneta, pode usar um pincel, no caso outro tipo de pincel. Então ela está utilizando um elemento material, algo que não faz, que faz parte que é algo que serve como contato entre a realidade e o imaginário dessa pessoa, e para fazer uma recriação ali. Então, você pensar na Mona Lisa, você está pensando na imagem de uma mulher, que aqui a gente pode discutir se ela é real ou não, e aí é um elemento interessante, mas vamos deixar para posterior. E você recria ela ali, naquele quadro. E a partir daquele momento as pessoas já não têm contato com uma pessoa que existe. Vamos pensando, se, por exemplo, se a Mona Lisa realmente fosse uma pessoa que foi pintada pelo Da Vinci. Você tem ali uma recriação, um objeto que é separado da realidade, apesar dele tentar olhar para a realidade em certos momentos. Uma fotografia seria o oposto, por esse ponto de vista. Mais à frente, ela vai discutir melhor essa questão de fotografia como arte ou não. E ela vai defender que a fotografia ela pode ser vista como arte. Mas, continuando, né, nesse aspecto inicial aqui, como é que a gente diferencia uma fotografia, passando para pensar numa fotografia mais crua, e não que use muitos efeitos e modulações. Por exemplo, uma fotografia que você não muda a cor, que você não passa no Photoshop, que você não edita ela de nenhuma forma. Ela simplesmente o olhar da câmera que foi registrado por um fotógrafo, por uma pessoa, por um agente ativo. Ela é concreta ou ela é fantasiosa? Ela é imaginada ou ela é real? Ela é verdadeira ou ela é falsa? Então, para isso eu separei algumas fotos aqui que eu vou abrir. Para título de exemplo, como ela usa no livro fotos de protesto, eu também peguei fotos de protesto. E para trazer para o nosso tempo, eu trouxe fotos de protestos dos que estão acontecendo nos Estados Unidos a respeito da morte do George Floyd. Então, acho difícil alguém olhar para a fotografia e dizer que ela é falsa. Primeiramente porque a gente tem a fotografia como uma das nossas mais fortes evidências que a gente usa na nossa sociedade. Então, se você quer provar que um crime ocorreu, se você tiver filmado ou fotografado, isso serve como prova. Em tribunal, por exemplo. E aqui a gente tem a foto do George Floyd, um trecho do vídeo que gravou ele sendo assassinado por um guarda, por um policial branco dos Estados Unidos. Então isso aqui serve como prova no tribunal, para mostrar que ele foi morto e que ele foi assassinado enquanto ele estava indefeso, que foi feito uma manobra de sufocamento. Se a gente mudasse o ângulo aqui, ia ver que tem outras pessoas segurando ele, que ele está desarmado. Então, isso aqui é a realidade, a gente pode dizer, pelo nosso senso comum. Que ninguém vai dizer, a menos que a gente tivesse provas de que houve uma edição de vídeo ou de imagem, a gente não tem. Quem diria que isso aqui é imaginado, que isso aqui é ficção? Por outro lado, quando a gente pensa naqueles atributos que ela falou, criticar, divertir, encantar, refletir, vejamos, por exemplo, a imagem de novo, essa sequência aqui. O legal é que aqui a gente não tem uma imagem pura, a gente tem uma imagem sequenciada. Esse aqui é para deixar bem claro de onde é que eu tirei a imagem, ela foi publicada no Grupo Abril, na revista Veja, no site deles. Então você tem uma sequenciação de imagens. Na primeira você tem de novo a imagem do policial assassinando o George Floyd, e na direita nós temos uma imagem dos protestos, da população fazendo a fogueira. Estou vendo aqui um pallet, estou vendo aqui algumas placas de madeira. Então, olhando para isso aqui, a gente já sabe que tem uma intenção por trás disso. Que existe uma certa tentativa de crítica. E ao mesmo tempo, se a gente olhar para essa imagem, olha como é que ela foi tirada. Não tem algo de artístico, de belo, na forma como essa imagem aqui se foi tirada? Se por essa aqui a gente pode falar que ela é mais pura, que ela é mais crua e que ela
não tem uma consciência, cara, ele não pensa tanto em uma consciência criadora, em um fotógrafo, por exemplo, pensando que quer tirar essa foto desse ângulo, dessa forma, para mostrar essa coisa específica. Essa aqui, por outro lado, já tem um pouco disso. Nós podemos ver, por exemplo, a fumaça subindo, as estrelas atrás. O ângulo que meio que contesta a imagem do homem, escura, contra o fogo vermelho, claro, vermelho, subindo labaredas. E a gente tem atrás algumas luminosidades aqui em roxo, meio que violeta. Então, essas são duas fotos que elas são bem diferentes, para pensar. São duas imagens que elas são organizadas de forma diferente. Elas têm uma composição que diferencia muito elas. E elas são unidas aqui, nesse trecho, com uma certa ideia de causalidade. Ou seja, vou levantar uma hipótese, que elas são uma causalidade. Você tem isso aqui acontecendo e a consequência é isso. E aí você cria uma narrativa. E é difícil a gente pensar na narrativa sem pensar em ficção. Então, a gente já tem aqui alguns elementos. Criticar, a gente tem... No caso, a gente pode tentar uma certa forma de prazer, de beleza, que é feita nessa segunda imagem. Se a gente parar para olhar em outras imagens, também desses protestos, olha essa fotografia com a bandeira estirada. Bandeira dos Estados Unidos, com a frase que o Floyd falou enquanto ele morria, enquanto ele era sufocado, e várias pessoas caminhando no meio de uma via, de uma das vias mais movimentadas. A gente vê aqui que é uma ponte. Posso achar aqui, deixa eu ver se ela diz, Nova York. Tá? A gente tem uma ponte em Nova York, e com várias pessoas atravessando. A gente tem, por exemplo, aqui marcas históricas. A gente tem uma pessoa com a imagem aqui do Malcolm X. Não estou conseguindo ver muito bem quem são os outros nessa camisa desse homem. Mas a gente tem aqui brancos e pretos andando juntos, seguindo a caminhada. A gente tem uma foto que pegou a bandeira no momento que ela estava esticada e que dava para ler completamente a frase. E aí você tem de um lado as pessoas seguindo e do outro lado as pessoas voltando. Então, e olha outra coisa, o posicionamento da câmera. Vou mostrar duas imagens seguidas. Essas duas aqui. Essa aqui que eu já tinha falado um pouco dela, e essa outra. Que você tem, de novo, nos protestos, o em preto levantando o punho. Uma marca bem comum de protesto dos Estados Unidos. Eu não vou saber diretamente onde é que ela se originou. Eu lembro de ter visto várias imagens dos Panteras Negros usando ela como forma de protesto. Mas, de novo, eu não sei se foi iniciado por eles. Eu imagino que foi, mas não vou dizer com certeza para não atrapalhar vocês caso vocês usem isso como referência no futuro. Mas olha um detalhe dessas duas imagens. Nas duas, os fotógrafos estão se colocando atrás da plateia. Então, imagine se a gente estivesse do outro lado. Se a imagem tivesse tirada do sentido de lá, aqui que eu estou circulando com o mouse, com o setor do mouse. Vendo esses protestos vindo contra nós. Mas, por outro lado, quando você coloca a imagem por trás dos protestantes, e você vê essa coisa de tá todo mundo junto, seguindo na mesma direção, e você tá ali atrás, junto com eles, indo junto de certa forma, tem muito de artístico nessas fotografias. Tem muito de criado. Isso aqui não é algo puro da natureza, é algo concreto. Existe uma consciência que organiza a realidade e que representa essa realidade através do posicionamento do olhar da câmera. Então a gente vê que essa diferenciação entre e por outro lado, a gente vê que essa diferença entre concreto e imaginário, ela é bem complicada. Se, de novo, se colocar no contexto isso aqui, considerar isso como um objeto artístico, que ele é uma fotografia extremamente artística, em que tem vários elementos estéticos, como o foco é feito na mão preta do homem aqui que está levantando e todas as outras pessoas seguindo ele, de certa forma, se a gente parar para pensar assim, dado o foco que é dado nele. Tem todas essas pessoas juntas, por uma causa comum, e no ângulo que a foto é feita, a gente vê que tem muito de artístico aqui, que tem muito do fotógrafo entrando na foto, e não só da realidade concreta em si. Por outro lado, a literatura, a gente vai ver que se você pegar, aliás, se a gente pegar algumas notícias de jornais, você vai ver que tem notícias de jornais que tem muito mais de fantasioso do que essas fotos. Muito mais de imaginário do que essas fotos. Muito menos de concreto do que essas fotos que nós estamos aqui vendo aqui tem. E ainda assim, essas imagens são artísticas. Então, essa relação entre realidade e ficção era bem conflituosa.
É difícil para a gente falar que a arte é ficção e que, por outro lado, a arte não pode ser real. Então, a gente vê um problema nessa discussão aqui, mas que a gente pretende, até o final dessa primeira aula, discutir melhor esse conceito de arte e como é que a gente pode evitar utilizar ele de uma forma errada ou problemática, por assim dizer. O segundo tópico aqui é se a arte tem uso prático. No texto, voltando de novo para o livro, as autoras falam que há alguns sentidos das artes. E aí, falando sobre as invenções da humanidade, a gente tem a arte como uma delas, que existe em praticamente todas as culturas, por mais antigas, ou primitivas, ou modernas, ou complexas, ou simples que elas possam ser, se é que a gente pode usar esses adjetivos para se referir a elas, a arte ela é recorrentemente vista em uma posição oposta à da praticidade. Então, a engenharia ela é artística? Você pensa que não. O senso comum diz que não, que ela tem fins práticos. A arte, por outro lado, ela vai ser geralmente associada a esses fins lúdicos, né? À diversão, ao entretenimento, à crítica. Então, frequentemente a gente vê essa diferenciação. A arte ela não é prática. A arte ela tem outros sentidos. No entanto, a gente vê que essa é uma constatação que ela, de novo, ela é problemática. A arte, ao longo da sua história, ela provou em diferentes momentos como ela tem esse caráter artístico. Vamos para alguns exemplos. Alguns cultos de sociedades antigas, a gente pode pensar na grega, por exemplo, veem a arte, a música, a dança como forma de contato com os deuses. E esse contato ele não é uma simples forma de adoração, ela tem outros fins práticos. Então, se a gente pensar nos indígenas brasileiros, algumas tribos elas usam a dança como forma de conseguir a chuva. Então, isso não é um fim prático. Provocar a chuva não é algo tão prático quanto inventar a roda ou criar, ou desenvolver agrotóxicos, trabalhos de bioengenharia e assim por diante. Outros exemplos que a gente pode usar da nossa sociedade moderna e que são, de certa forma, ou foram, de certa forma, aceitos na nossa sociedade moderna. A gente tem um desenvolvimento das ciências aqui no Brasil bem tardio. E, por muito tempo, discussões sociológicas, filosóficas, de direito, de política, elas foram feitas dentro da literatura. O Antônio Cândido, de novo, para usar uma das nossas referências que eu falei na aula 0, ele fala num ensaio chamado Letras no Período Colonial, do papel que as letras, que as belas artes, que a literatura, que ela tem para a formação brasileira. Se a gente pegar outra autora, no caso agora uma autora dos Estados Unidos, a Doris Sommer, ela escreve sobre o papel que a literatura teve, principalmente os romances do romantismo, no papel que eles tiveram na nossa independência, na independência da América Latina. Como ele serve como uma forma de conciliação. Por exemplo, a gente pensar em Iracema ele tenta consolidar, o José de Alencar tenta consolidar, de certa forma, a imagem de uma nação brasileira mestiça, que une o branco, o indígena e o preto, todos eles unidos sob a fé cristã. Então a gente tem uma literatura que ela tem um projeto ideológico, que ela tem um projeto político. Se a gente pegar algumas obras que ficam nesse meio termo entre ser uma obra literária e ser uma obra sociológica, a gente tem os Sertões do Euclides da Cunha. Então, nem sempre a gente tem como diferenciar ficção de realidade, e também a gente não tem como diferenciar a literatura pela literatura do uso prático que ela tem. Então a gente vê que a literatura, em muitos momentos, ela tem uma funcionalidade tão grande quanto um estudo científico, por assim dizer. A gente vê, por exemplo, a gente tem uma literatura de protesto, uma literatura antirracista, literatura feminista, a gente pode falar, uma literatura homofóbica, uma literatura LGBT, que hoje em dia ela surge como uma forma de combate a certas ideias preconcebidas. Um autor conhecido dele, que eu deixei claro que eu mencionar, é o Marcelo Freire. Marcelo Freire escreve uma literatura que tem um projeto ideológico bem claro,
E ele é um autor fenomenal, as obras dele são longe de fugir de ser artísticas, elas são extremamente artísticas, mas ao mesmo tempo elas são extremamente políticas. Elas só discutem questões sociais da nossa sociedade com tanta clareza e tanta profundidade quanto alguns estudos científicos poderiam discutir. Então, é difícil discutir literatura e não discutir os usos práticos que ela tem. A gente pode pensar que praticamente toda obra literária tem, de certa forma, um uso prático, ela efetua, de certa forma, uma crítica. Existe um discurso corrente que tenta dizer para a arte que ela não deve tentar ser política, que a arte ela não deve tentar ter um ideal, que ela não deve ter uma ideologia. E isso é impossível. Nós somos seres ideológicos por natureza. E a arte é uma das formas mais sofisticadas de expressar uma ideologia. Nós não temos como escrever uma palavra sem, de certa forma, transmitir uma ideia por trás dela. E isso é algo que é difícil para algumas pessoas entenderem, principalmente porque nós estamos acostumados a formas artísticas que reproduzem discursos correntes. E é por isso que eles não parecem conflituosos com a nossa realidade. E é por isso que nós tomamos eles como se eles fossem sem ideologia. Mas na verdade eles têm. A única diferença é que nós não percebemos de forma clara ela porque nós assimilamos aquela ideologia de tal forma que ela parece para nós completamente natural. Então, continuando para o ponto principal dessa discussão, que aqui a gente passando para discutir quais são as coisas que formam a arte, o que é a arte, qual é o núcleo da arte. A gente vai para essa parte, para esse último tópico aqui, para esses dois últimos tópicos, e depois a gente vai para esses dois seguintes aqui, que são mais meus do que das autoras, propriamente dito, que eu decidi dar uma explorada por mim mesmo. Então, o que é arte? A gente já viu o que não é, né? E eu vou sempre tentar fazer esse caminho, de dizer primeiro o que não é para depois dizer o que é. Porque é muito mais difícil para a gente estabelecer uma ideia do que contestar as anteriores. Esse é o núcleo do pensamento científico. Você não escreve só dizendo ir. Você tem que dizer não, ou você tem que usar o mais antes. E essa é uma das ideias principais por trás da teoria. A teoria, ela por si, ela contesta as coisas. Então, quando definindo uma coisa, primeiro a gente sempre tenta voltar para o senso comum, para as ideias recorrentes sobre aquilo, que elas vão servir como base para qualquer progresso que nós possamos ter. Então vamos de novo para alguns trechos das autoras. Durante muito tempo, a arte foi entendida como uma representação do belo. Essa aqui é uma referência clara a algumas conceitualizações de arte que são bem comuns no pensamento clássico e neoclássico. De você ter um ideal de belo, fechado, e que a arte individual, uma arte isolada, ela é tão boa quanto ela se aproximar daquele ideal. Então, ela dá o exemplo das estátuas gregas, né? A gente vê que o corpo humano é para ser o epítome da beleza, o exemplo da perfeição. E por isso, quanto mais belo ficasse uma representação do corpo humano, melhor seria ela. E a ideia de arte, nesse caso, seria intrinsecamente associada ao belo. E esse é um conceito que até hoje não some. A gente só refigurou essa ideia de belo e como é que ela funciona. Outro conceito que ela dá é que a arte pode ser entendida como uma permanente recriação de uma linguagem. Então, essa ideia de entender a arte como recriação, e aqui eu gosto da forma como ela organiza, pelo menos nesses parágrafos iniciais delas, que elas organizam, ela usa muito pode. E ela está colocando hipóteses que servem para a gente se guiar e ter ideia de várias opiniões diferentes sobre como é que a gente discute arte. Então, usando esses dois conceitos, a gente pode ver nas tradições neoclássicas que viam na beleza dos clássicos, na beleza dos gregos, com os padrões de beleza a serem alcançados. Então você tinha uma poesia que imitava a poesia grega, você tinha formas, aqui por exemplo a gente tem nessa literatura brasileira aqui, que serve como base para o nosso romantismo, não é uma obra romântica, o Caramuru, que é o que eu vou mencionar, mas que os nossos românticos eles se inspiram bastante, uma obra que ela segue padrões neoclássicos, ela revisita os clássicos, ela revisita a ideia do épico, desse épico nacional, do coletivo, do herói coletivo que a gente vê na Odisseia e na Ilíada, e que a gente vê também
nos Lusíadas, de Portugal. Então, o Caramuru é uma tentativa brasileira de se aproximar disso. Então, é uma tentativa de representar o belo. O que é o belo? O belo é aquela linguagem batida. O belo é aquela linguagem que os gregos usavam antigamente. É aquilo ali que era a sabedoria, que era a inteligência. E que é bem ligada à ideia do renascimento artístico, de você ver o tempo passado, o tempo ali da Idade Média, como um regresso e procurar os padrões de intelectualidade, de avanço, de a luz que vai iluminar a escuridão da Idade das Trevas, ver ela na Idade Antiga, nos gregos. E a ideia de permanente recriação da linguagem não fica presa somente nos neoclássicos, ela reaparece em todas essas traduções que vão se transformando e se modificando e adquirindo novos aspectos. Então a gente pode pensar o modernismo como uma recriação da literatura que era feita pelos românticos, que é uma recriação da literatura feita pelos neoclássicos, que é uma recriação da literatura feita pelos clássicos e assim por diante. E ele vai dizer também, outra hipótese aqui, que a literatura pode ser uma provocação, pode ser um espaço de reflexão e de interrogação. No caso da literatura, não, a arte. E a arte ela tem muito disso. Como eu falei, não tem como a gente criar sem discutir, sem colocar ideologias dentro do que a gente está falando, sem colocar nossas ideias. Toda criação que nós fazemos, elas necessariamente passam pela nossa consciência. A arte ela não existe por si só. Ela presume uma consciência que cria ela. Então, falando disso, ela é, sem dúvida, um espaço para provocação, um espaço de reflexão e de interrogação. Aqui ela vai falar do que eu acabei de mencionar, elas vão falar. Toda criação presume um criador que filtra e recria a realidade e nos permite sua interpretação. Esse é um aspecto que eu acho difícil de discutir. Por muito tempo, alguns estudiosos, e até hoje nós temos representantes dessas correntes, veem a obra de arte isolada do seu criador. O exemplo mais clássico disso são os formalistas russos que tentavam procurar um sistema maior dentro das criações, então eles viam apenas a língua, viam a língua enquanto estrutura e não se preocupavam com o contexto, com o autor, com a relação que o autor mantém com aquele discurso que ele está criando. E isso é algo que ainda é comum nos dias de hoje. Nós temos vários representantes estudiosos que ainda veem a ideia de um criador dissociado da criatura, dissociado da arte. E aí, por último, ela vai dizer que, o último ponto que eu separei aqui, penúltimo, aliás, desculpa, que a arte, desse ponto de vista, é também um reflexo do artista, de seus ideais, de seu modo de ver e de compreender o mundo. Eu tinha marcado aqui, eu acho que na última aula, que o uso dessa palavra ela é bem complicado. Da mesma forma que o uso de representação é complicado, o uso de palavras que têm, no sentido semântico delas, essa ideia de uma igualdade, um sentido que é paralelo entre a arte e o artista, ou a arte e elementos exteriores, ela é extremamente complicada por causa exatamente dessa última menção aqui, desse último ponto que eu tinha marcado. Quando um criador faz um objeto artístico, nesse processo ele está filtrando e recriando. E quando ele faz isso, não necessariamente ele está fazendo aquela forma de arte como reflexo. Se a gente parar para pensar nas correntes realistas, elas tentam criar representações da arte, representações da realidade. E usando esse termo entre aspas, o termo representação, que sejam iguais, de certa forma, o mais próximos possível da realidade. E ao fazer isso, elas não estão fazendo um reflexo deles mesmos. Eles estão fazendo um reflexo da sociedade que eles veem. Mas esse reflexo, ele passa sempre pelas intenções do autor. Então a gente não tem como ler, por exemplo, José de Alencar e dizer a mulher do século tal em José de Alencar. O que a gente vê ali é uma representação que José de Alencar faz da mulher naquele século. Isso se a gente parar para pensar em um objeto mais problemático, aliás, em um tema mais problemático, representação do negro em José de Alencar, que é bem problemático porque José de Alencar ele é um escravagista. José de Alencar era abertamente a favor da escravidão e contra a abolição dos escravos. A gente teria como discutir nisso que o que José de Alencar está representando ali, ele está sempre com esse ideal dele por trás.
de eu quero representar o preto como um ser que merece ser escravizado, que precisa ser escravizado. José de Alencar, por exemplo, se a gente pensar no autor como José de Alencar, a gente pode dizer que ele tem uma visão do feminino, da mulher, que compreende ela como um objeto do homem. Aí ele tenta objetificar a imagem da mulher. Por exemplo, o José de Alencar, ele tem visões que, se a gente fosse fazer uma leitura feminista, ele seria visto como um machista, ou a gente poderia dizer que ele é um feminista. Então, quando a gente fala disso, é muito difícil para a gente pensar nessa ideia de reflexo, duas coisas que existem ao mesmo tempo. Porque o autor está sempre colocando as intenções dele ali. Por exemplo, não precisa ser necessariamente a compreensão que ele tem do mundo que ele demonstra ali. O que ele está fazendo pode ser mostrar como o mundo deveria ser, ou o que tem de errado no mundo. Ele pode exagerar algum aspecto do mundo para deixar claro. O Antônio Candel diz isso logo no início do seu livro Literatura e Sociedade, no primeiro que sai dele. A melhor maneira de demonstrar uma realidade é exagerando, é de mostrar uma verdade exagerando. Então, se a gente pegar os textos fantásticos, como é que a gente pode dizer que um texto fantástico, um texto que tem elementos sobrenaturais, ele é um reflexo do artista, um reflexo do seu modo de ver e de compreender o mundo? Então essas são constatações que a gente tem que sempre olhar com um olhar crítico. A gente tem que sempre observar elas com um olhar crítico. Porque a gente sempre tem que entender que existe um projeto em cada obra de arte. Quando o fotógrafo ele tira essa foto, tem uma razão para ele estar tirando a foto dessa forma. Ele está seguindo esse ponto de vista. Se a gente tem... Onde é que é a próxima imagens? A gente vê que são imagens que elas mostram, de certa forma, o impacto que tem a mobilização. A gente tem, na primeira, a mobilização das pessoas acompanhando o homem. Na segunda, a gente tem a imagem dos Estados Unidos, essa ideia de que a gente pode associar as ideias comumente associadas à ideia da bandeira dos Estados Unidos. A gente tem a Estátua da Liberdade, a gente tem esse ideal de liberdade, do país que está aberto para todos, que quer receber todos, mas que ao mesmo tempo ele está matando os seus cidadãos. A gente tem aqui o protesto, e logo em seguida da imagem com a bandeira dos Estados Unidos virada ao contrário, até a bandeira dos Estados Unidos ao contrário. A gente tem aqui uma construção queimada, a gente tem de novo uma pessoa preta, uma placa de papelão, falando a frase do Floyd que ele falava enquanto era enforcado. A gente tem a crítica à polícia, que é colocada aqui, sendo culpabilizada pelo que ela fez. Então, isso aqui tem todas essas coisas aqui, todas essas imagens que eu mostrei, nelas entram a atitude de um criador que ele modaliza o que ele está mostrando de acordo com as intenções deles. E a gente tem também vários elementos que entram em acordo e que nós vamos entrar neles logo a seguir. E a última citação desse tópico: como todo artista está sempre inserido no tempo, em uma cultura com sua história e suas tradições, a obra que produz será sempre, em certa medida, a expressão de sua época e de sua cultura. Essa frase ela tem elementos de verdade, que a gente não tem como discutir. Eu sou incapaz de escrever fora do tempo em que eu estou inserido. Essa aqui é uma ideia que é bem corrente na análise do discurso e que ela tem elementos de verdade. Isso aqui não faz parte só do artista, mas do leitor. Quando nós lemos uma obra, nós também estamos lendo e estamos inseridos no nosso momento do tempo, na nossa cultura, nas nossas tradições, na nossa história. Então, quando nós vemos essas imagens, nós nos lembramos imediatamente da nossa concepção que nós temos nos Estados Unidos, que é onde está acontecendo isso, da nossa concepção sobre racismo, na nossa ideia sobre polícia, na nossa ideia sobre protesto, e assim por diante. Então, nossa leitura é condicionada pela posição que nós estamos. Só que também é importante lembrar que as pessoas ocupam diferentes posições dentro de uma época, dentro de uma cultura, dentro de tradições, dentro da sua história e dentro do seu tempo. Então, quando a gente pega uma leitura de um Machado de Assis, se percebe que o Machado de Assis, em pensar cultura brasileira, em relação à época que ele escreve, final do século XIX, se a gente pensar na história do Brasil, nas tradições brasileiras, o Machado de Assis ele é um autor de vanguarda no sentido que ele escreve tendo em vista tradições que nem sempre são as deles, que ele vê muito da tradição europeia e norte-americana, e ele escreve uma literatura que ela é drasticamente diferente da literatura romântica do período dele.
Não é à toa que alguns autores tentam, que alguns pesquisadores tentam modificar a era dele. Dizem que no Machado de Assis a gente já tem um certo realismo e que depois ele vai ser revisto pelos escritores posteriores e vai ser revitalizado na leitura que é feita dele. Eu vou lembrar que no Casmurro ele só vai ser lido propriamente muitos anos depois dele. A gente vai ter estudos como o do Jorge Schwartz, ou do Robert Schwartz, e leituras do Antônio Cândido que vão ver em Machado uma imagem diferente da que era vista no tempo dele. Porque o Machado ele se expressava de certa forma pensando no futuro. Ele era um escritor que era de outro tempo em vez do dele. E assim ocorre com vários escritores que depois de muito tempo vão ser revisitados e que não são apreciados na sua época e que são vistos com traços que depois vão ser valorizados em outras épocas. Então é sempre complicado para a gente tentar associar um autor sempre às ideias da sua época, porque é importante lembrar que se por um lado ele é parte de uma comunidade, ele é parte de uma sociedade e ele é motivado pelas ideias correntes daquela sociedade, ele também é um indivíduo isolado. Ele também faz parte de grupos segregados, por exemplo, da sociedade. Se ele pensar no Machado de Assis, que é um autor preto, escreve numa época em que a maioria dos autores eram brancos, um autor que não era tão rico quanto os outros. A gente pode pensar que é difícil falar de Machado de Assis e pobreza. Não vou entrar a fundo porque eu não tenho conhecimento mais profundo sobre Machado, mas a gente sabe que a condição em que ele ocupa é bem diferente da dos outros. E é bom a gente entender que a rede de agentes e de ideias que giram em torno da produção artística ela é enorme. Às vezes é difícil para a gente entrar em detalhes e assumir que algo é daquele jeito e pronto. Um exemplo que a gente pode usar desses dois últimos tópicos é aquela menção que eu fiz no texto passado a algumas leituras, algumas questões de vestibular que vêm nas vozes de alguns personagens, nas vozes dos autores. E nem sempre isso é assim. O que o Machado pode estar tentando falar, quando ele faz o personagem falar daquela forma, é uma crítica àquela fala, ao invés daquilo ser uma reprodução das ideias do Machado. Então, são questões problemáticas e que a gente tem sempre que olhar com cuidado. E agora, chegando nesse penúltimo tópico, nesse antepenúltimo, sobre os agentes da produção artística, a gente vai esclarecer um pouco desses problemas, de todas essas questões problemáticas que eu venho falando até agora. Então, a produção artística, ela não existe por si só. A gente não tem um objeto artístico que existe isoladamente no tempo e no espaço, sem alguns elementos que criam ele, que tornam ele objeto vivo. Então, a produção artística, ela presume um público. Então, todo escritor, ele escreve para um público. Toda obra, ela tem um público-alvo. O públicos-alvos. Lembrando que todas as vezes que eu estou falando de público, linguagem, estrutura, meio, artista e contexto, a gente pode jogar tudo para o plural e falar de públicos, de linguagens, de estruturas, de meios, de artistas e contextos. Elas podem ser individuais. A gente pode falar de uma obra que é feita para um círculo limitado de ouvintes ou leitores, mas também pode falar de uma obra que ela tenta alcançar diferentes públicos. Então, a gente pode ter uma obra que ela utiliza de uma linguagem, ou pode ter uma obra que ela utiliza de diferentes linguagens. A gente tem que pensar no quadrinho, por exemplo, enquanto objeto estético, enquanto objeto artístico. O quadrinho ele tem uma linguagem escrita, que a gente pode ver nos balões, nas interjeições, nos títulos, nas descrições, nas narrações, mas ele também tem as imagens. As gravuras são feitas. As estruturas, então, elas também são várias. E o meio de suporte, a gente pode falar de uma obra que ela é vista na internet, no PDF, ela pode falar de uma obra, essa mesma obra pode ser vista num livro, pode ter mais de um artista fazendo ela pode ser lida num contexto diferente do contexto que ela foi escrita. Então, é sempre quando eu estou falando de público, estou falando no singular, falando de linguagem singular, estrutura singular, mas a gente sempre pode jogar para o plural. Então, quais são os agentes que são envolvidos nessa produção? Primeiro é o público, como eu falei. Segundo é a linguagem. Então, quando nós fazemos uma obra de arte, seja ela um quadro, um livro, uma fotografia, um filme, ela presume linguagens. E essa linguagem, ela
tem técnicas que nós utilizamos nela. Então, por exemplo, qual é o período verbal em que está sendo feita a narração? Ela está sendo feita no passado, no presente? Ou se a gente pensar em algo inusitado, ela está sendo feita no futuro? Será que está sendo narrada uma coisa que vai acontecer no futuro? O Gabriel Garcia Marques, a primeira frase do romance dele se refere a um acontecimento que vai acontecer, do Senhor de Solidão, se refere a um acontecimento que vai acontecer lá na metade do livro dele. Então a gente tem essa variação de tempo na forma como a gente organiza nossos enunciados verbais. Da mesma forma, quando a gente elabora um texto, a gente presume estruturas. Um romance, por exemplo. Pensando numa forma mais utilizada pela gente em sala de aula, para fugir um pouco da ideia do romance, que ele não é um formato que a gente geralmente escreve em sala de aula, mas a dissertação. A dissertação ela tem uma introdução, ela tem um desenvolvimento, ela tem uma conclusão. A gente pode falar, dependendo da forma, do estilo da sua dissertação, que ela pode ter desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, ela vai ter um tópico frasal, que é aquele tópico que anuncia o que é que vai ser anunciado no resto do parágrafo. Então ela tem parágrafo, ela tem período, ela tem frase. Então, ele está falando de estruturas que compõem o objeto estético. Se a gente for falando da pintura, ela tem uma moldura, ela tem o centro da tela, tem as bordas. Fala dos meios que divulgam essas produções artísticas. A gente tem a televisão, a gente tem o livro, podemos pensar também nas revistas, nos jornais. Então, uma crônica, ela é da mesma forma se ela for publicada num livro ou se ela for publicada num jornal. Ela tem o mesmo significado nos dois. Qual é o suporte que transmite esse objeto estético? Qual é o suporte pelo qual a gente tem acesso a esse objeto? Os artistas, a gente pode... Qual é a importância que um artista tem? A gente lê um conto escrito por um aluno do ensino médio com o mesmo rigor, a mesma atenção e os mesmos critérios de valor que a gente lê um conto escrito por Machado de Assis, por esses autores renomados. A gente lê um conto do século XIX da mesma forma que a gente lê um conto do século XXI. Então, todos esses elementos eles são essenciais para a produção artística. O Antônio Cândido, para adiantar um pouco do que a gente vai discutir na frente, ele vai dizer que a gente não tem literatura brasileira até o momento que a gente tem escritores engajados, um grupo de leitores engajados, uma tradição estabelecida. Então, esses são elementos que, para ele, a gente só vai ter uma literatura brasileira quando a gente tem um estabelecimento ativo de pessoas que pensam em literatura brasileira. Então, ele vai dizer que a carta de caminho na literatura brasileira, ele vai falar que alguns textos alguns poemas de poetas pernambucanos não são ainda literatura brasileira propriamente dita, porque ela não é um sistema ainda. Elas são manifestações literárias, elas são manifestações que às vezes ele associa mais à literatura portuguesa e europeia, como se a literatura brasileira naquele momento ela fosse apenas uma continuação da literatura portuguesa do que ela por si só. Então esses são elementos que sempre que a gente pensa em obra de arte, eles fazem parte do nosso pensamento de arte. Além disso, a arte ela tem funções. Então, de novo, pensando que a arte ela tem uma função que ela tem o uso prático, mas ela também tem outras funções, como, por exemplo, a gente já falou do divertimento, do prazer que a obra de arte ela provoca. Então, a gente pensa que a arte ela tem uma multiplicidade de funções. Diferente, por exemplo, de um texto jornalístico, que a gente pensa que a função primária dele, a gente pode pensar até em única, informar e criticar. Um texto artístico ele pode ter vários. Então, quando o Machado de Assis ele escreve Dom Casmurro, se por um lado ele é um texto que ele provoca reflexão sobre aquele caso individual, aquele ato individual, a gente vai ver muita gente se perguntando, será que Capitu traiu mesmo Bentinho? Será que Capitu, desde o início, ela era essa traiçoeira que Bentinho via? A gente também vê em leituras posteriores, mais especializadas, que o Machado de Assis ele fazia uma crítica à sociedade em que ele vivia. E que ele coloca, nessa crítica que ele faz, nessa crítica ao homem burguês, patriarcal, que é o Bentinho, ele coloca, para fazer essa crítica, ele usa a voz do criticado. Então ele critica tudo aquilo que o Bentinho representa, usando a voz do Bentinho.
ele fala, em vez dele calar o Bentinho e tentar falar o que o Bentinho faz de errado, ele coloca o Bentinho para falar e nos coloca para ouvir as atrocidades que ele fala e as atrocidades que ele faz. Então, a leitura, do mesmo jeito que ela tem diversas funções, através do leitor, ela tem vários sentidos. Então, uma obra, ela não tem só um sentido. Não é raro que a gente, lendo várias resenhas e vários artigos científicos sobre as mesmas obras, a gente acaba percebendo coisas que nossa leitura sozinha não tinha sido capaz. Isso não acontece necessariamente porque nós somos incapazes ou porque nós lemos errado. Embora existam casos em que uma falta de habilidade na nossa leitura, uma falta de prática, por exemplo, nos leve a não compreender coisas que a maioria das pessoas ou leitores melhores, para usar uma palavra problemática, teriam conseguido, nossa... Ela não quer dizer por si só que nós lemos errado. Então, se por um lado não tem identificado essa postura do Machado de Assis em criticar a sociedade burguesa da qual ele fazia parte, usando a voz dela, que a gente pode dizer tanto como um recurso estético, tipo a beleza que existe em ele fazer dessa forma, a gente também pode ver, ele também pode dizer que ele usou isso como uma forma de criticar as pessoas que iriam aclamar o livro dele. Então as pessoas iam achar aquilo lindo, mas ao mesmo tempo elas estariam sendo criticadas sem perceber. Então, é nessa multiplicidade de sentidos fundados no nosso leitor que a gente vê uma das coisas mais belas que existe na literatura, e que funda a sua complexidade, que é a relação que existe com a literatura. Não é uma relação passiva. Ler um texto não é só ler uma sequência de palavras e imediatamente entender o que é que elas significam. Os entendimentos eles podem ser diferentes. Uma pessoa do Brasil não lê do mesmo jeito que uma pessoa da Inglaterra e que uma pessoa dos Estados Unidos lê. E aí, se a gente parar para pensar e for entrando em núcleos mais individuais ainda, uma pessoa do Ceará não lê do mesmo jeito que uma pessoa de São Paulo lê, uma pessoa do Crato não lê do mesmo jeito que uma pessoa do Juazeiro lê, uma pessoa da periferia do Crato não lê do mesmo jeito que uma pessoa dos bairros ricos do Crato lê, um homem não lê do mesmo jeito que uma mulher lê. Então, nessa complexidade, na vivacidade, no papel ativo que existe da leitura, a gente acaba se tornando escritor daquele texto também. Então, quando eu leio o texto e vejo uma coisa que outras pessoas não leram, não então viram, isso não acontece, não é porque eu li errado, não sempre, às vezes mas muitas das vezes, e na maioria delas, isso acontece porque eu, como participante daquele texto, e como parte da estrutura daquele texto, eu criei um texto diferente do que as outras pessoas leram. E aí está uma das belezas da obra de arte. Quando a gente frui uma obra de arte, nós nos tornamos parte dela. E ela se torna parte de nós. É como conversar com aquele autor, de certa forma. A gente vê que ele não está simplesmente jogando as ideias dele, a gente está absorvendo. Isso é uma ideia que existe muito até na ideia da sala de aula. E é uma das belezas também da relação interhumana que a gente tem através das obras literárias, através da nossa conversa dia a dia, através das nossas aulas, que é, a partir do momento que eu tenho que me relacionar com aquele texto para entender ele, eu me torno parte dele. Então, ler o texto de Machado é se relacionar com Machado. Assistir uma aula do professor X é se relacionar com aquele professor. E essa relação é ativa. A ideia de que o professor dá um conteúdo, ela é problemática. Cheia de problemas, porque se eu dou um conteúdo e cada pessoa da sala entendeu o conteúdo de uma forma diferente, ou eu fiz alguma coisa errada, ou a todas aquelas pessoas fizeram uma coisa errada. E nem sempre é assim. O que acontece é que cada um de nós parte de uma posição diferente e por isso nós nos relacionamos com aquela aula de uma forma diferente. E é por isso que a gente fala, por exemplo, em metodologias ativas, que é um conceito bem recorrente na pedagogia atual, que é você, já presumindo que o aluno ele tem sempre um papel ativo no aprendizado dele, você tenta criar metodologias que coloquem o aluno para participar daquilo mais ativamente. Se por um lado chega a ser paradoxal, se a gente diz que toda relação de aprendizagem, em toda relação de aprendizagem, o aluno ele assume um papel ativo,
Você querer criar uma metodologia e dizer que essa metodologia é ativa é em si um conceito problemático, paradoxal. Porque se toda metodologia é ativa, por que é que eu vou chamar essa especificamente? Então o que eu quero dizer com isso é que sempre que a gente está falando de discurso, sempre que a gente presume que existe mais de um sujeito envolvido, seja numa aula, seja numa conversa, seja numa obra de arte, a gente tem que lembrar que nós que estamos lendo, nós que somos interlocutores daquele texto, seja ouvindo, seja lendo, seja observando um quadro, nós participamos daquilo. Nós somos agentes daquela produção. Quando ela fala em agente da produção artística, a gente não pensa só numa questão estrutural, de infraestrutura, no sentido da palavra. Para que a gente exista arte sendo feita, é preciso que exista um público para comprar, para assistir, para comentar o que achou. A gente também precisa entender que uma obra de arte ela só existe no momento que ela é fruída, que uma conversa ela só existe no momento que alguém ouve essa conversa e, em certa medida, responde. E aí, fechando o raciocínio dessa aula em si, discutindo o que é arte, o que é representação, como é que a gente compreende o que é arte. Arte é ficção? Arte não tem uso prático? Arte é o belo? A gente pode chegar em 3 conceitos que eu estabeleceria como elementos que a gente não tem como dissociar da arte. Elementos essenciais da arte como um todo. Em primeiro lugar, arte não é ficção puramente dita. A arte ela não é imaginada 100%. A arte, ela em certa medida, ela é concreta, em certa medida ela é conhecida, em certa medida ela é verdadeira. Só que essas coisas todas criada. Ela é uma criação que presume um mundo com o qual nós nos relacionamos. Então, mesmo quando você cria o mundo mais abstrato possível, você vai pensar em representações surrealistas, em interpretações fantásticas, fantasiosas, no Senhor dos Anéis, no Harry Potter, em qualquer uma dessas coisas, a gente sempre usa elementos do nosso mundo conhecido, do nosso mundo verdadeiro. A arte, ela é recriar. E na medida que ela é recriar, a gente não está querendo dizer que ela é ficção em si. Todas essas fotos aqui, elas são reais. Mas todas elas passam, e aqui a gente chega no nosso segundo elemento, que é um elemento que a gente não tem como dissociar da criação artística. Toda obra de arte, ela presume um criador, ela presume um artista, seja qual for o meio que ela aparece. Então, toda obra de arte, ela recria através de um artista. A gente sempre tem uma consciência criadora, que modela a realidade e cria uma realidade de acordo com suas intenções e de acordo com a visão que ela quer transmitir para uma pessoa. Então, ela tem intenções que ela estabelece e todas essas intenções elas são voltadas para um público. Então, a gente tem sempre essa relação obra de arte. A gente pode pensar aqui um artista, ele dotado de uma realidade, pensando no leitor. E para alcançar esse leitor, ele cria uma obra de arte. Então nós temos uma obra de arte, que ela é uma modificação, uma leitura da realidade, feita sob as intenções do artista, ela é modelada, ela é modificada de uma forma pelo artista para alcançar um leitor, para alcançar um interlocutor, para a gente usar um termo mais geral. Já que a gente pode usar isso aqui para falar de quadros, a gente pode falar isso para falar de obras de literatura, a gente pode usar isso para falar de uma foto. Então, o artista, ele recria, ele imita a realidade através de uma obra de arte, pensando em um interlocutor. Além disso, e aqui a gente diferencia, porque se a gente pensar numa foto como, de novo, a do assassinato do Floyd, uma gravação do assassinato do Floyd, tem uma diferença entre a obra de arte e as outras obras, os outros discursos. Porque todo discurso, ele presume uma recriação da realidade. Qualquer foto, mesmo que ela não seja artística, ela presume essa relação. A diferença é que a obra de arte, ela presume beleza. E aqui eu não estou falando beleza no sentido grego da palavra, de perfeição. A gente fala beleza no sentido de sentimento, de fruição.
Então, uma imagem, por mais horrível que ela possa ser, se a gente pensar nos filmes de terror, por exemplo, por mais atroz que possa ser o que está sendo representado ali, ela tem um efeito emotivo. O artista, ele presume um efeito emotivo que ele quer alcançar no interlocutor. E aí que está a beleza da obra de arte. Ela tem essas intenções, além da informação, além da crítica, ela tem essa vontade de engajar o interlocutor naquilo, de fazer o interlocutor ele se tornar parte ativa daquilo, ele se sentir parte daquilo que ele está falando. Então, se a gente pegar até textos que em si não são de gêneros estéticos, como a notícia de jornal, a notícia de jornal ela pode ser artística. Se ela tivesse a intenção de engajar o leitor, provocar sensações nele, seja qual for, seja admiração, seja medo, seja indignação. Então, todas essas sensações elas giram em torno dessa ideia de beleza, de provocar um prazer, embora esse prazer possa ser também um desprazer. Tem obras de arte que elas tentam provocar na gente um desconforto. Vocês pensarem em alguns quadros Vamos ver aqui algum quadro específico. Quadro surrealista. Se a gente pensar nesse quadro aqui, nesse quadro aqui, ó, a gente vê que por mais que a persistência da memória do Dalí, eu acho que o Salvador Dalí é um bom exemplo. E pegar várias imagens dele, a gente vê que tem um certo desconforto nas imagens que ele cria. Não são formas que elas são, sem pensar naquele ideal belo, simétricas, perfeitas, da expressão proporcional da realidade, das imagens. A gente vê que tem um desconforto, que tem uma inquietação que elas provocam. E ainda assim eles estão causando os efeitos em nós, um efeito emotivo, um efeito de prazer, uma sensação, que ela vai além da mera comunicação. E essa é a essência da beleza. Então, na arte a gente tem um artista que ele imita a realidade, ele recria a realidade sob intenções dele, intenções que necessariamente são artísticas, mas também podem ter outras orientações. Pode ser uma crítica, pode ser uma informação, pode ser um sentido de criação científica, de estudo científico, se a gente pensar em obras como Sertões, de Euclides da Cunha. E aí ele presume um interlocutor que vai fazer parte da obra de arte e que vai compartilhar desses efeitos que ele tenta provocar no interlocutor. Então, nessa relação se institui obra de arte. Isso é o que é obra de arte. E é sempre pensando na relação que todos esses elementos têm entre si que a gente vai, nas aulas seguintes, explorar a literatura brasileira, explorar os gêneros literários, explorar os autores. Essa aula e a aula seguinte, elas ainda se referem muito a essa relação que a gente vai ter entre os constituintes do texto literário. O tempo todo eu vou estar falando em o papel do leitor, em o papel do artista, em a intenção do autor, a estrutura da obra de arte. Todos os elementos eles são ativamente recíprocos, eles não existem separados. O público ele presume uma linguagem. Se eu tenho um determinado público, eu presumo que eu tenho que usar certa linguagem. Se eu estou usando certa linguagem, eu tenho um certo repertório de estruturas que eu posso usar. Tentando alcançar esse público e tendo escolhido certa linguagem, tendo escolhido certas estruturas que eu quero usar, eu preciso de um meio que me permita fazer isso. E tudo isso presume um artista que, tendo como alvo certo público, ou tentando utilizar certa linguagem com a qual eles têm mais proficiência, ou tentando renovar certas estruturas que a tradição da qual ele faz parte, o que ele quer fazer parte, utiliza, ele faz as escolhas de outros elementos. E tudo isso dentro de um contexto ativamente funcionalizado. A gente tem várias funções que são ativas nessa relação, que é relação do artista com a obra, relação da obra com o interlocutor, relação do interlocutor com o artista, relação do interlocutor com o contexto do artista e com o contexto do qual ele faz parte. Esses são elementos que a gente tem sempre que buscar na nossa leitura e no nosso estudo. E por isso eles estão sendo o tema dessa primeira aula. Porque eles vão ser fundamentais para o nosso entendimento de todo o texto literário, de toda a história da literatura brasileira e de todos os elementos que fazem parte do conteúdo programático dessa disciplina e desse minicurso. Então eu vou encerrar por aqui.
A minha leitura sugerida, que eu vou deixar para hoje, eu não tinha pensado até agora, eu vou deixar para vocês sugerida a leitura de um conto do Jorge Luiz Borges. De novo, essas leituras sugeridas que eu estou deixando, elas têm um caráter bem optativo, no sentido de que elas não estão de acordo com o conteúdo que eu estou passando aqui. Elas têm uma ligação temática com o que eu estou dizendo, mas esse conto que eu vou passar, Pierre Menard, autor de Don Quixote, do Pierre Menard, ou do Jorge Luiz Borges, ele é um conto bem mais complicado, aqui eu estou falando de questões de linguagem, do que os que eu estou mencionando aqui. E a razão pela qual eu escolhi eles, e quem quiser ler, eu digo para ter um cuidado específico, é porque esse é um conto que ele mistura uma linguagem artística, uma linguagem que ela é tradicionalmente utilizada nos gêneros artísticos, com uma linguagem que ela é meio ensaística, meio jornalística, que tem um certo caráter de resenha literária, de notícia jornalística, mas que em certos momentos ele chega à narração, ele utiliza a voz de personagens e outros elementos que normalmente nós não vemos associados ao notícia jornalística. E ainda assim, ela é uma obra artística, ela é uma obra literária, ela é um conto. Então, essa vai ser a leitura que eu deixo por hoje. Na próxima aula, nós vamos discutir literatura e linguagem, discutir linguagem denotativa, figuras de linguagem, e esses outros elementos que tradicionalmente são associados à discussão literária, da estrutura literária, de como é que funciona a linguagem literária. Então, esse texto do Jorge Luiz Borges vai servir como uma ponte entre um e o outro. Lembrando, assim como eu não fiz isso com o texto do Cândido, da aula 0, eu não vou ler esse texto, nem vou fazer uma análise propriamente dita. Então ele fica como opcional. Qualquer dúvida, de novo, meu e-mail está na descrição. A página do Instagram já foi criada. O link dela é @minicurso2020. Vocês podem encontrar no Instagram, perguntar no direct de lá, ou quem tiver meu WhatsApp, que estiver recebendo as atualizações pelo WhatsApp, podem assistir por lá, podem mandar mensagem por lá e tirar as dúvidas. E logo que eu tiver um número selecionado delas, eu vou fazer um vídeo especificamente respondendo essas dúvidas. Então,